Boa tarde, meus amores. Nós vamos estudar em Geografia o capítulo 5, mas antes nós vamos recapitular o que aprendemos nos capítulos anteriores. No capítulo 1, nós estudamos em cada lugar uma paisagem. No capítulo 2, a natureza transforma a paisagem. No capítulo 3, estudamos as pessoas transformam a paisagem. No capítulo 4, a paisagem mudou. E agora vamos estudar no capítulo 5, meus amores, diferentes formas de observar a paisagem. Então, observem bem essa imagem, meus amores, que diz assim: em 2 de setembro de 2018, um incêndio destruiu o Museu Nacional do Brasil, localizado na cidade do Rio de Janeiro. A tragédia foi transmitida pelos jornais, televisão e internet, e todos puderam ver algumas imagens do triste acontecimento. Nesse capítulo, meus amores, vamos revisar o que aprendemos sobre as paisagens e conhecer diferentes formas de observar e representar o espaço geográfico. Revisando as transformações das paisagens. Você estudou nessa unidade que as paisagens são resultado da ação da natureza e do ser humano. Você também aprendeu que as paisagens são compostas por 2 tipos de elementos: os elementos naturais e os elementos culturais. Os agentes naturais, como os ventos, as águas das chuvas, dos rios, mares, etc., agem lentamente e são capazes de causar grandes transformações. Já as paisagens culturais, por causa da ação das pessoas, podem mudar rapidamente. Vamos revisar os conceitos que aprendemos ao longo desta unidade, observando algumas paisagens da cidade de Florianópolis, no estado de Santa Catarina. Algumas construções que permanecem na paisagem podem contar um pouco da história daquele lugar e das pessoas que vivem lá. Elas podem se tornar patrimônios históricos e culturais e serem preservados para gerações futuras. Veja abaixo uma fotografia do Palácio Cruz e Souza, em Florianópolis. Você já ouviu alguém dizer que tudo depende do ponto de vista? Isso significa que existem várias formas de perceber e entender o mundo à nossa volta. Quando observamos as paisagens, acontece algo semelhante, pois existem maneiras diferentes de perceber o que está ao nosso redor. Tudo depende de onde o observador está localizado quando observa algo. Nesse mapeamento o mundo, o Lito vai ser o nosso observador. Ele está observando uma peça de Lego de 3 posições diferentes. Ajude o Lito a desenhar a peça de Lego. Você já brincou com Lego? Esse brinquedo existe desde 1934 e é um dos mais populares do mundo. A primeira posição é de cima para baixo. Desenhe como o Lito vê a peça no espaço abaixo. Essa é a chamada visão vertical, quando vemos do alto, de cima para baixo. As fotografias de satélites são tiradas neste ângulo de visão. Agora, o Lito vê a peça de frente e do alto. Essa posição é chamada de visão oblíqua. No espaço abaixo, reproduz a imagem da forma como ele a vê.
Por fim, desenhe a peça de Lego de frente. Nessa posição, temos a chamada visão frontal. Quando tiramos uma selfie, a fotografia geralmente reproduz esse tipo de visão. Agora, meus amores, vamos estudar um pouquinho sobre a paisagem e a posição do observador. A posição do observador influencia a maneira como se vê a paisagem. Quem está no alto de um prédio tem uma visão mais ampla do espaço e pode enxergar diversas ruas, casas, edifícios e etc. Esse observador pode perceber mais elementos da paisagem, mas com menor detalhamento. Quem está na rua tem uma visão menos ampla do espaço geográfico. Porém, mesmo enxergando apenas uma parte da paisagem, esse observador pode descrever esse espaço com maior riqueza de detalhes, sentindo cheiros, ouvindo as pessoas conversando, o barulho de carros passando e etc. Veja a seguir a paisagem do Parque Dona Lindu, localizado na cidade do Recife, em Pernambuco. Agora, nós vamos estudar um pouquinho sobre o mundo em visão vertical, a planta cartográfica. Você já desenhou o caminho da escola até a sua casa? Ou da sua casa até um lugar próximo, como a padaria ou supermercado? Para que outra pessoa seja capaz de encontrar o mesmo destino, é necessário que o desenho tenha alguns detalhes, como as ruas principais, estabelecimentos importantes, etc. Essa forma de representar a paisagem é chamada de planta cartográfica. O objetivo de uma planta é mostrar algumas características como localização, distância e tamanho dos pontos de referência. Veja a seguir um exemplo. Em uma planta, a visão é vertical e os elementos da paisagem são simplificados e representados por símbolos ou cores. Você consegue identificar outros elementos da planta acima? Bom, meus amores, agora que vocês já ouviram as explicações, vamos responder às atividades que enviarei para vocês. Beijos no coração, até a próxima. Tchau!